Bom dia. Meu grupo vai ficar encarregado de dar uma mini aula para vocês sobre polímeros, que é uma cadeira da matéria de Química Orgânica. Os membros do grupo somos Arthur Gustavo, somos nós, somos... Os membros do grupo são Arthur Gustavo, Gabriel Thiago, Murilo Sérgio, Samuel Messias e Niabet Felipe. Bom, eu vou estar introduzindo um pouco de polímeros. Bom, os polímeros são divididos entre polímeros naturais e polímeros sintéticos. Os naturais, como o nome já diz, são obtidos através de organismos naturais, ou seja, animais e vegetais. Um grande exemplo disso é o próprio látex, que é obtido através da seringueira. Ah, temos polissacarídeos também, como a celulose, que é encontrada no algodão e tal. E temos polímeros sintéticos, que, como o nome já diz, são sintéticos. Com a necessidade, o que aconteceu? Com a necessidade de emitir os polímeros naturais, de imitar os polímeros naturais, surgiram os polímeros sintéticos, que são produzidos artificialmente pelo processo de síntese. Bom, vou estar introduzindo um pouco aqui sobre propriedades dos polímeros, sendo bem superficial. Bom, começando pelos polímeros de adição ou cadeia, o que acontece? Eles são resultados da reação de adição de um grande número de monômeros idênticos, onde se destacam o polietileno, o poliestireno, o poliacetato e entre outros. Esse tipo de polímero é geralmente utilizado em embalagem de bebidas e refrigerantes e essas coisas. Bom, introduzindo agora um pouco sobre a propriedade dos copolímeros. Bom, os copolímeros são o quê? São polímeros formados pela adição de dois ou mais monômeros diferentes, como o BUNA-S, o BUNA-N e o ABS, que são tópicos que vão ser citados, né, durante a aula, mais pra frente. São polímeros geralmente utilizados em borracha de pneu, vamos dizer assim. Tem os polímeros de condensação ou eliminação, que são formados a partir da reação de condensação entre moléculas iguais ou diferentes, com a retirada de uma pequena massa molecular. Ocorre a formação desses polímeros, destacando-se entre eles os silicônios e o nylon. Temos também os polímeros de rearranjo, que se formam a partir do rearranjo da estrutura dos monômeros. E quem se destaca ali são os polímeros aplicados em esquadros, estofamentos de automóveis, chapas, entre outros. Bom, agora vamos falar sobre os polímeros termoplásticos e os polímeros termofixos. Bom, os termoplásticos são polímeros que quando são fundidos ao serem aquecidos, eles conseguem tornar-se sólidos de novo quando resfriados. Tal propriedade permite que os mesmos sejam reciclados diversas vezes. Então, materiais como brinquedos, tubos, conexões, sapatos, acessórios que utilizam plástico geralmente são termoplásticos. Mas também existem os termofixos, perdão, que são materiais que ao serem aquecidos sofrem degradação, tornando-se infusíveis e insolúveis, como por exemplo o silicone. Bom, agora um outro membro do grupo vai estar introduzindo o tema borrachas. Bom dia, meu nome é Murilo. Eu vou falar sobre borracha natural, borracha sintética e a vulcanização da borracha. Esse líquido branco que vocês estão vendo aqui está sendo extraído de uma árvore. Ele é chamado de coloide, ou ele é mais conhecido como látex, que é extraído de uma famosa árvore chamada de seringueira. Através da coagulação desse coloide, ou melhor, desse látex, é possível obter a borracha natural. A borracha natural é feita através da polimerização por adição, em especial a adição 1,4. Através da adição do 2-metilbuta 1,3-dieno, é estabelecida a formação do polímero conhecido como borracha natural. O 2-metilbuta 1,3-dieno, na química, ele é mais conhecido como o isopreno. Essa primeira fórmula que vocês estão vendo agora é da borracha natural antes da sua reação. E através da reação de milhares e milhares de isopreno, sob condições adequadas como pressão, calor e temperatura, com o catalisador, esse isopreno consegue se polimerizar e formar a famosa borracha natural. Uma vez que ele é formado através da reação de polimerização do isopreno, a borracha natural pode ser
chamada de poliisopreno, que será explicada mais adiante. Essa segunda forma molecular que vocês estão vendo é a da borracha natural depois da sua respectiva reação. Borracha sintética. Como a demanda mundial por borracha é gigante e não há seringueira o suficiente para suprir essas necessidades, foi então criada a borracha sintética. A borracha sintética, que forma os nossos pneus, né, ela é formada pela polimerização também por adição 1,4 do buta 1,3-dieno com estireno. Antes da reação com estireno, a forma molecular é dessa primeira foto que vocês estão vendo. E depois da sua reação, a fórmula muda e passa a ser essa segunda foto. Esse polímero pode ser chamado de copolímero, pois ele é formado por dois monômeros diferentes entre si, nesse processo de polimerização. Sendo assim, essa é a forma molecular da borracha sintética. E assim como basicamente tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens, né? A borracha sintética também apresenta as suas vantagens e desvantagens. As suas vantagens é que ela possui resistência térmica, possui resistência à abrasão, ela é à prova d'água e possui uma qualidade superior. Já as suas desvantagens é que ela não é apropriada para solventes polares e o descarte inadequado de pneus feitos a partir da borracha é definitivamente um problema seríssimo. Vulcanização da borracha. A borracha natural, fria, ela é quebradiça, e quente, ela se torna mole e pegajosa. Então a borracha, sem nenhum tratamento ou modificação, ela não possui nenhuma utilidade prática. Logo, a borracha passa a ter um papel muito importante quando ela sofre o processo de vulcanização. A vulcanização foi criada em 1839 por Charles Goodyear. Ele aqueceu a borracha natural com a adição de enxofre mais óxido de chumbo e um catalisador. E com isso, ele criou a borracha vulcanizada, uma borracha resistente, elástica e estável a variações de temperatura. E vale muito bem ressaltar que, quanto mais enxofre era adicionado, mais dura e mais resistente a borracha ficava. Logo, a borracha ficava menos elástica. Sendo assim, teria que colocar uma quantidade exata de enxofre para a borracha não sofrer perda de utilidade. A borracha vulcanizada não pode ser reciclada, pois ela é um polímero chamado de polímero termofixo ou termoestável. Esse tipo de polímeros são os polímeros que possuem ligações cruzadas entre as suas cadeias poliméricas, ou seja, quando, por exemplo, se você aquecê-la, ela não sofrerá fusão, ou seja, ela não vai passar de sólido para líquido, como acontece com os polímeros termoplásticos, que são os polímeros que podem ser reciclados. E agora uma curiosidade que eu acho que pouca gente se pergunta é por que a borracha apaga? Eu acho que na real, poucas pessoas se perguntam por que a borracha apaga, mas a resposta é bem simples. Como a atração entre as moléculas do grafite e da borracha é maior, as partículas do lápis desgrudam do papel e aderem à borracha facilmente. Essas substâncias fazem a borracha funcionar como uma delicada lixa, desgastando de leve o papel para apagar marcas mais fundas de grafite. Propriedades físicas e químicas. Sobre as propriedades físicas, nós podemos citar as propriedades elétricas. A borracha ela possui resistividade superficial, resistividade volúmica, condutividade, resistência de isolamento, permitividade ou constante de elétrica, rigidez de elétrica, tensão de disrupção, fator de perda ou fator de dissipação e fator de potência. E como propriedade química, podemos citar resistência ao ar, ao oxigênio, ao ozono e à intempérie. Envelhecimentos acelerados, resistência a meios químicos, absorção de água e reações químicas com água e a corrosão. Em 1736, o cientista e explorador francês Charles Marie de La Condamine levou à Europa as primeiras amostras de uma nova substância extraída da seringueira, que era uma planta nativa das Américas Central e do Sul. Aproximadamente 34 anos depois, por volta do ano de 1770, as primeiras amostras de borracha chegaram à Inglaterra. Em 1909, o alemão Fritz Hoffmann sintetizou pela primeira vez um produto natural em laboratório. Hoje, existente em 100 formas distintas, a borracha sintética se tornou indispensável a partir da Segunda Guerra Mundial. Algumas utilidades da borracha em que nós podemos citar atualmente é que
A borracha é utilizada na fabricação de inúmeros produtos como pneus, luvas, mangueiras, acessórios para máquinas, elásticos, calçados, enfeites, joias e artefatos para a cozinha, dentre outras milhares de coisas que são utilizadas a borracha. Bom, o ABS. Para entender melhor o ABS, eu vou dar uma reintroduzida de novo no tema dos polímeros. Explicação mesmo. Bom, os polímeros são macromoléculas formadas pela união de várias unidades de monômeros, que são moléculas menores. E um dos critérios de classificação dos polímeros é quanto ao seu tipo de formação, sendo que temos três grupos: os polímeros de adição, polímeros de condensação e os polímeros de rearranjo. Existem, porém, polímeros de adição que são formados por monômeros diferentes. Esses são os copolímeros. E, bom, a borracha sintética é um copolímero, sendo que os três principais são o ABS, a Buna-N e a Buna-S, que eu também vou citar. E bom, introduzindo o ABS. Bom, essa sigla ABS vem do fato de que esse polímero é formado pela união de três monômeros: o acrilonitrina, que é o A, o but 1,3-dieno, que é o B, e o estireno. Ah, mas estireno começa com S. Sim, mas esse S vem do inglês, que é string. Bom, aqui temos a fórmula química que leva à formação do ABS. E, bom, aqui um pneu. O ABS, como os outros dois que eu vou falar, ele é geralmente utilizado na produção de pneus, ou então de coisas relacionadas aos mesmos. Também é utilizado na produção de telefones, invólucros e aparelhos elétricos. E algumas embalagens também. Bom, a Buna-N. Buna-N ou perbunan é formado por quê? Formado pelo eritreno, ou but 1,3-dieno, de onde vem o prefixo bu da Buna. Bom, é pelo acrilonitrila, e que vem do nitrilo, e por isso o N no final. Já o Na vem do sódio, Na, do latim natrium, que atua como catalisador na reação de polimerização deste copolímero. Bom, a Buna-N é uma borracha muito resistente aos óleos minerais, e por isso é muito empregada na fabricação de tubos para conduzir óleos lubrificantes em máquinas, automóveis e entre outros. Aqui vemos a fórmula química que leva à formação da Buna-N. E aqui uma outra forma de explicação da formação da Buna-N, mas o processo é praticamente o mesmo, só muda a demonstração da fórmula. E aqui também vale se ressaltar, novamente, a Buna-N é usada também, além dos que eu já disse, em mangueiras, revestimento de tanques de gasolina e em algumas gazetas, eu acho. Enfim, vamos introduzir agora a Buna-S. Bom, Buna-S, borracha GRS ou borracha SRB, é obtida através do estireno e do 1,3-butadieno, tendo o sódio metálico como catalisador. Essa borracha é muito resistente ao atrito e por isso é usada nas bandas de rolagem dos pneus. Bom, e o nome? Bom, em inglês se escreve string, por isso S no final, isso nós já sabemos. O Na vem da atuação do sódio no catalisador. E o Bu, como já foi explicado no anterior, ele vem da acrilonitrila, vem da acrilonitrila. Bom, aqui vemos as duas fórmulas químicas, duas formas diferentes de explicação, mas que chegam no mesmo resultado, na formação da Buna-S. E aqui, mais um exemplo, que é uma banda de rolagem de pneu. Além dessa banda de rolagem de pneus que eu já falei, a Buna-S é usada em isolamento de cabo elétrico, bandas de rolagem de pneus, solados e artefatos diversos. O saran é obtido a partir do cloretano, ou cloreto de vinila, e do 1,1 diclocloretano. Ele é um polímero muito resistente aos agentes atmosféricos e aos solventes orgânicos, sendo empregado na fabricação de tubos plásticos para estofados e de automóveis,
folhas para invólucros de alimentos, entre outros. Bom, aqui temos a fórmula química que leva à formação do sarão. E um exemplo aqui, uma foto, que diz, como eu já disse, os sarãos, ele é muito utilizado no estofado de carros. Bom, uma curiosidade. Freio ABS, ou travão ABS acrônico, para a expressão alemã Anti-Bremsstrahlung. Bom, como funciona o freio ABS? O freio ABS, ele é um tipo de freio que, ao você pressionar totalmente o freio, ele não trava de uma vez. Ele se utiliza do atrito elástico. Ele vai freando aos poucos. E para que serviria isso? Bom, para quem já teve, por exemplo, uma bicicleta que tem freio ABS e uma que não tem, é perceptível que aqui tem freio ABS, ela trava quase tão bem quanto a outra, mas ela não trava de uma forma tão brusca. É mais macia, mais maleável de controlar quando está se freando. Esse freio foi pensado na ideia de que, na Alemanha, por exemplo, 40% dos acidentes são causados por derrapagens. Ou seja, quando se criou esse freio, pensou-se o quê? Que esse freio ia reduzir o número de derrapagens, e realmente reduz. Porque quando você usa o freio que ele freia não de uma vez travando completamente, impedindo que você consiga movimentar a roda, acaba causando menos deslizamentos, um freio que você consegue movimentar a roda ainda mesmo que a roda em processo de parar. Bom dia, me chamo Samuel Messias e eu irei falar sobre o poliuretano. É um polímero que forma um material sólido com textura muito similar à espuma. E aí a gente pode observar isso na imagem que será mostrada agora. Nós podemos ver a esponja de lavar louça, que é um exemplo muito clássico de um poliuretano. Agora vamos falar um pouco da origem do poliuretano. O poliuretano é originado do petróleo. Esse petróleo vai para as refinarias, onde é feita a extração de frações que nós podemos chamar de nafta. Depois disso, a nafta vai para a indústria de primeira geração, onde são obtidos o etano, o propeno e o benzeno. Esses três elementos são também conhecidos da turma de eletrônica. E na indústria de segunda geração, esses mesmos elementos são produzidos os polióis e isocianetos, ou seja, eles vão para a indústria de segunda geração e lá eles são transformados em polióis e isocianetos. Depois disso, esses dois elementos vão para as casas de sistemas, onde é produzido o chamado espumador. Por fim, os moldes e produtos são produzidos para serem usados nos mais diferentes lugares, e aí a gente pode observar nas nossas casas, ou mesmo nas indústrias, ou em vários outros lugares. Agora nós vamos entender um pouquinho da formação química. Aqui nós temos a fórmula química do poliuretano, que nós podemos observar, e temos também o processo de formação desse componente. O poliuretano ele é o resultado da reação de um diisocianato de parafenileno e o etilenoglicol. Aí a gente pode ver na imagem que esses dois formam a poliuretana. Conforme a gente pode observar, é um polímero com uma exceção aos polímeros de condensação, pois ele é o único que não libera uma molécula de água ou de outra molécula pequena durante a polimerização. Ele tem essa característica peculiar que não se pode ser observada em outros polímeros de condensação. Vamos falar agora da aplicação. O poliuretano faz parte de muitos produtos do dia a dia das pessoas, pois o material possui excelentes características muito úteis para vários setores, entre eles os movimentos e transportes. E aí a gente pode observar a importância do poliuretano. Ele pode ser encontrado em vários lugares, na produção de fibras, de vedações, de preservativos, inclusive, que
preservativo muito utilizado é de látex. E existem também variações de preservativos formados também de poliuretano, que são mais resistentes e também mais confortáveis, segundo os especialistas na área confirmam essa ideia do poliuretano. Algumas das aplicações dele, como a gente falou, foram na indústria moveleira e transportes. Agora falaremos das curiosidades que nós temos no poliuretano. 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial, o alemão Otto Bayer, que era um químico, ele desenvolveu um polímero orgânico que era capaz de substituir a borracha. Era a visão inicial dele, era o que ele queria. Ele queria produzir algo que viesse a substituir a borracha. E aí, ele fez uma experiência para tentar achar um produto que desse a ele essa possibilidade. E nesse caso ele foi bem sucedido, que aí o poliuretano acabou por ser usado até hoje em vários tipos de materiais e objetos que nós conhecemos, como sofás, camas, bancos de carros, entre outras coisas. Agora vamos falar também das telhas sanduíche, que são também usadas, muito utilizadas na indústria hoje, por causa do material isolante, que serve tanto para isolar termicamente ou acusticamente. Acusticamente, para que o som não passe para outros lugares indesejados, como é o caso de estúdios. Muitos estúdios usam esse tipo de tecnologia para que o ruído produzido dentro do estúdio ou externo não venha atrapalhar as gravações. E aí também muitos utilizam termicamente, por conta que o sol ele gera muito calor e às vezes é indesejado em certos tipos de casas ou indústrias. E aí essa telha serve também para abaixar a temperatura ou manter a temperatura ambiente. Agora iremos falar do nylon. O nylon foi criado em 28 de fevereiro de 1935 pelo químico Wallace Rames. Ele criou a primeira fibra têxtil sintética produzida pelo homem. E aí assim que introduz a nossa origem do nylon. Assim como a gente sabe, foi a primeira fibra têxtil sintetizada produzida pelo homem. E com isso, ela se perdura até hoje, sendo o representante mais famoso do grupo de poliamidas, que são fibras artificiais com enorme resistência e elasticidade. A invenção foi fruto de pesquisas em ciência e tecnologia desenvolvidas pelo DuPont, que é uma empresa química criada por um discípulo de Lavoisier, um cara que estudou com o Lavoisier, e que também é produtora de uma grande variedade de produtos. Agora nós vamos falar um pouco do processo de formação química do nylon. Certo? Aqui a gente pode ver que o nylon tem um processo muito peculiar. O nylon ele é uma fibra muito resistente. Mas por que essa fibra é tão resistente? E aí a gente vai entender no processo químico de formação dele. A gente pode ver que tanto o ácido como a amina, eles são constituídos por 6 carbonos cada. A soma desses reagentes dá um produto de longa cadeia carbônica, com 12 carbonos. Aí, quanto maior a cadeia carbônica, mais elevado será o ponto de fusão e ebulição da mesma. E aí, as propriedades do nylon são explicadas por esse processo. Por quê?
Para que a fibra ela torne a ser muito elástica e muito resistente, ela precisa ser fundida em altas temperaturas. Esse ponto de fusão elevado não é um problema para a cadeia grande de 12 carbonos. E aí a gente pode ver que, com base nisso, essa é a explicação para o carbono, pro nylon ser tão resistente como ele é. Certo, vamos falar um pouco da aplicação do nylon. E aí, o nylon é um componente muito versátil, podendo ajudar os pescadores no processo da pesca, a ajudar o ser humano na higiene bucal nas escovas. A primeira foto que a gente vê é de redes de pesca que são muito utilizadas pelos pescadores para pegar diversos tipos de peixe. E aí a gente sabe que, pelo processo químico de formação do nylon, ele é muito resistente para pegar peixes de diversos tamanhos. E aí nós temos também a segunda imagem, que é a imagem de uma escova de dente. E o nylon está presente lá nas cerdas da escova. O nylon ele tem essas diferentes aplicações, ele serve tanto para auxiliar um quanto o outro. E não precisa ser necessariamente um fio, ele pode ser um objeto com funções diferentes, desde linhas a objetos de nylon. Algumas utilidades do nylon são fios de escova de dente, presilha, que são conhecidas também como enforca-gato, são muito utilizadas nas indústrias, as cordas de violão, as mais finas são de nylon e o núcleo também das mais grossas é de nylon. Há também muitas peças de roupa íntimas, como as lingeries, como meias, entre outros acessórios. O nylon ele tem uma aplicação infinita e várias possibilidades. Na década de 40, o nylon foi usado na confecção de meias e nesse mesmo período as vendas do produto ultrapassaram a marca de 1 milhão de pares de meia. Isso foi a consagração do nylon, porque das meias de nylon no caso, porque o produto meias ganhou tanta fama por ter uma aplicação muito útil, que era para impedir às vezes o calo e também para melhorar a estética das pernas, e era muito leve e muito confortável, fazendo assim com que o produto fosse muito vendido e amplamente difundido. Mas a primeira aplicação do nylon foi há 10 anos antes de as meias de nylon estourarem. E aí a gente tem o primeiro produto que são as escovas de dente. As cerdas que nós falamos lá em cima são necessárias para a boa higiene bucal das pessoas. Aqui eu encerro minha participação e irei passar para o próximo componente do grupo. Bom dia, sou o Niebert Felipe e vou falar dos policarbonatos. Os policarbonatos são polímeros de cadeia longa, formada por grupos funcionais unidos por grupos carbonato, que é o CO2, o CO3 2-. São moldáveis quando aquecidos, sendo por isso chamados de termoplástico. Eles são extremamente resistentes ao impacto e são transparentes e são semelhantes ao vidro, mas sabemos que são policarbonato. Passe aí o slide. Ok. A forma de obtenção deste polímetro eu trouxe duas. Isso é a desfogenação, né? Ou fogenação, que ela é dada pela reação do fosfogênio e o bisfenol A. E ela precisa ser utilizado solvente, como o hidróxido de sódio, que é para o bisfenol A, e o clorometano, que é para o fosfogênio. Ela opera em baixa temperatura, de 30 a 50 graus Celsius. Então, sim, a segunda forma de obtenção do policarbonato é o intercâmbio estérico, né?
com que ele já tem uma temperatura muito mais elevada do que o primeiro método, que ele já vai sendo de 200 a 300 graus Celsius. E ele usa-se de 20 a 30 milímetros de mercúrio, e nesse o reator ele é mais elaborado e resistente. Nele ele já não é usado o recurso solvente, e é apenas usado o catalisador, que é com base no NaOH, que é o hidróxido de sódio. Como é a reação? Ok. Como exemplo do policarbonato, eu trouxe o Lexan, que é também conhecido como o vidro à prova de balas, né? Mas é chamado de vidro à prova de balas, mas sabemos que tem esse detalhe, que ele é apenas um policarbonato, é um polímero, no caso. E esse vidro à prova de balas, ele possui várias camadas desse polímero. Resina epóxi. A resina epóxi é um polímero termofixo que endurece em contato com um agente catalisador ou endurecedor. As mais frequentes são os de produtos de uma reação entre a epicloridina e os bisfenol A. Aqui na imagem eu mostro a reação do anel apóxi, né, da epicloridina reagindo prontamente com o hidrogênio ativo, que forma a cloridina. E a cloridina, novo grupo apóxi, e é formado pela desidoclaração com uma quantidade estequiométrica do álcool na reação. Passe aí para mim, por favor. Ela é geralmente usada como aditivo de tintas e revestimento, sendo a sua principal aplicação o revestimento de superfície, que consome cerca de 50% de todas as resinas apóxi produzidas. Bom dia, meu nome é Gabriel, vou falar sobre silicones e biopolímeros. Na questão de origem dos silicones, é importante falar que Frederick Kipping foi o químico inglês responsável pela primeira síntese e estudos aprofundados dos compostos hoje chamados de silicones, e o mesmo foi produzido pela primeira vez em 1943. E é um polímero de condensação, ou seja, suas longas cadeias moleculares são formadas por meio de reações de polimerização por condensação, nas quais os monômeros, ao se unirem, liberam água ou substâncias simples. No slide está sendo mostrado a estrutura fundamental do silicone. É visto que no lugar do carbono temos o silício como elemento central, pois a cadeia principal do silicone é constituída de átomos de silício alternados com átomo de oxigênio. Isso é possível porque o silício pertence à mesma família que o carbono na tabela periódica. Sendo assim, o silício apresenta propriedades semelhantes às do carbono e, portanto, pode se ligar aos grupos orgânicos. No caso do silicone, os monômeros mais usados ultimamente em sua produção são diclordimetilsilano ou diclorodifenilsilano. Esses monômeros são conseguidos por meio da reação entre a sílica, presente principalmente na areia, com o carvão coque, para se obter o primeiro silício, que a estrutura está na imagem, ou no slide. O passo seguinte seria reagir esse silício obtido com cloreto de metila ou com cloreto de fenila, para formar um dos monômeros citados anteriormente. Aí no slide está mostrando a estrutura. O monômero obtido irá, por fim, reagir com a água para formar o polímero silicone, e liberará como subproduto o ácido clorídrico. O silicone é um polímero muito estável e apresenta grande resistência ao calor, pois apenas os compostos orgânicos ligados ao silicone é que começam a entrar em combustão em contato com o calor. Porém, quando esses radicais terminam de reagir, resta apenas sílica, areia, o que faz com que a combustão não prossiga. Por ter essas características, ser atóxico, ter grande inércia química e se apresentar de forma
que variam do líquido extremamente fluido até o sólido semelhante à borracha, esses polímeros são muito utilizados nas mais diversas áreas. Agora vem suas aplicações. Silicone oleoso, que é formado por moléculas menores, se aplica em graxa, lubrificante, cera de polimento, etc. Na fórmula líquida, é usado para polir para-choques e painéis plásticos de automóveis. Já o silicone pastoso, composto por moléculas intermediárias, se aplica em fabricação de adesivos, selantes, cola de silicone, entre outros. E, por fim, a borracha de silicone, também conhecida como elastômero, corresponde às cadeias maiores do polímero, onde se aplica, por ser muito resistente, é aplicada na fabricação de equipamentos industriais e peças automotivas. E nas imagens que tem aí, são as curiosidades do silicone. O que muita gente não sabe é que o silicone é muito utilizado em trajes espaciais para vedação, muito utilizado nas pontas das luvas e nas botas. Tá, passa. Passa. Tá, biopolímeros. O primeiro bioplástico foi descoberto em 1926 por um pesquisador francês, Maurice Lemoine. A partir do seu trabalho com a bactéria Bacillus megatherium, a importância da descoberta de Lemoine foi ignorada por muitas décadas porque na época o petróleo era barato e abundante. E contando um pouco sobre a história dos biopolímeros, que na segunda metade do século XIX foi descoberta a celulose. Porém, no começo do século XX, devido às guerras mundiais, as pesquisas se concentraram em polímeros provenientes do petróleo, que era chamado de ouro negro. Os estudos não pararam e na mesma década a produção de polímero ultrapassou a produção de aço mundial. Entretanto, o aumento do preço do barril do petróleo, por causa da grande demanda e a maior preocupação com os problemas ambientais, promoveu uma situação propícia para a produção em maior escala dos biopolímeros. No Brasil, apenas em 1991 foram iniciadas as pesquisas sobre biopolímeros, por meio de estudos com processos fermentativos. Os biopolímeros são polímeros produzidos por seres vivos ou obtidos a partir de matérias-primas de fontes renováveis, que podem ser encontrados desde estruturas de DNA até muitos produtos usados para a fabricação de embalagens plásticas. No caso do DNA e de outras moléculas, como RNA, proteínas e enzimas, os organismos vivos são os organismos vivos responsáveis por sua síntese. Já os plásticos e outros biopolímeros sintéticos, por sua vez, são polimerizados pelo homem a partir de matérias-primas e fontes naturais renováveis, e vários deles substituem os polímeros derivados do petróleo. No gráfico a seguir, mostrado no slide, divide a utilização dos biopolímeros no mercado atual, sendo 41% para embalagens, 12% para construção civil e etc. E um exemplo, sendo mais específico na sua utilização, um exemplo do uso dos chamados polímeros verdes em indústrias, tal qual o polietileno verde, que possui a mesma variedade de aplicações do polietileno, de origem fóssil, e ainda apresenta a vantagem de capturar dióxido de carbono da atmosfera para sua produção. Esse biopolietileno tem sido usado na área automotiva, cosmética, em brinquedos, etc. Outro exemplo de biopolímero muito utilizado é o polilactato. Bom, ficamos por aqui com a nossa apresentação de trabalho. Espero que tenham tido uma boa compreensão e até a próxima.